Durante o primeiro século, quando os romanos governavam o mundo mediterrâneo, um movimento contracultural de base nasceu no extremo oriente do império, Começou entre o povo judeu, que já estava espalhado pelo mundo conhecido há séculos. mas não importava onde vivessem ou que língua falavam, eles mantinham sua identidade como família de Abraão, dedicada ao único Deus verdadeiro. E todos os anos eles viajavam a Jerusalém para os festivais sagrados. Durante um desses festivais, a festa de Pentecostes, os visitantes encontraram um grupo de judeus que podiam de alguma forma falar no dialeto nativo de todos. Eles estavam contando histórias sobre um homem chamado Jesus que havia sido executado pelos romanos. Eles afirmam que ele havia ressuscitado dos mortos e agora estava exaltado como o verdadeiro rei de Israel e de todo o mundo. E este Jesus estava chamando as pessoas a adotarem seu conjunto de valores diferenciados e a viverem sob seu domínio, chamado de Reino de Deus. E milhares de judeus decidiram permanecer em Jerusalém e se juntar ao movimento, que cresceu em tamanho e influência e ganhou o favor das pessoas. Mas não dos líderes do Templo de Jerusalém. Eles viam tudo isso como uma seita religiosa perigosa e até executaram um de seus líderes, chamado Estevão. Não é mais seguro ficar em Jerusalém, e por isso a maioria dos seguidores foge para a região periférica chamada Judéia. E talvez você pense que é o fim da história, mas na verdade esta tragédia se tornou a forma como o movimento se espalhou fora de Jerusalém. É aí que começa a segunda parte do livro de Atos. Os seguidores dispersos acabam em lugares surpreendentes, como Samaria, onde seus antigos inimigos vivem. Isso, e Lucas nos mostra como todo tipo de pessoa inesperada começa a seguir Jesus, como um feiticeiro da Samaria, que precisa aprender que o caminho de Jesus não é sobre conquistar poder, mas entregá-lo para servir aos outros. Tem também uma história sobre um delegado etíope que decide se juntar ao movimento depois de discutir o pergaminho do profeta Isaías com Filipe. Jesus está expandindo seu movimento para Judéia e Samaria, assim como ele disse que faria. O que é ótimo. Mas de volta a Jerusalém, encontramos Saulo de Tarso. Ele faz parte da elite religiosa que se opõe ao novo movimento e está encontrando e prendendo os seguidores de Jesus em qualquer lugar que pode. Esse é um cara cruel. Mas pense na situação a partir da perspectiva dele. No passado, Israel se afastou para outros deuses e falsos profetas, levando-o ao desastre. Saulo acreditava que estava protegendo Israel e a honra de Deus ao se livrar dessas pessoas. E então Saulo ouve que o movimento se espalhou para o norte até Damasco e parte para lá para encontrar e prender mais seguidores. E no caminho, Saulo tem um encontro repentino com o próprio Jesus ressurreto. Jesus pergunta a Saulo por que ele está lutando contra ele e, em seguida, o comissiona para representá-lo diante de Israel e das nações. E Saulo fica atônito e sem palavras. E assim ele chega em Damasco, mas agora ele está anunciando as boas notícias sobre o Jesus que ele tinha acabado de atacar. Ninguém previu que isso aconteceria. Verdade. E o mesmo vale para o que acontece em seguida. Na cidade portuária de Cesareia, havia um centurião romano chamado Cornélio. Ele representa tudo o que o povo judeu odiava na ocupação romana. Um anjo aparece a ele e diz para procurar um homem chamado Pedro. Então Pedro chega e encontra Cornélio, seus amigos e sua família, todos reunidos na casa de Cornélio. E isso é um escândalo. O povo judeu não entraria em uma casa não judaica para evitar a impureza ritual. Então o que Pedro vai fazer? Bom, pouco antes disso, Pedro teve uma visão. Deus apresentou a ele um grupo de animais que seu povo não podia comer, e então disse a Pedro: coma-os. E isso é chocante para Pedro. Ele diz: nunca comi nada impuro. E Deus responde: não chame de impuro o que eu purifiquei. E é isso. A visão acaba. Então Pedro vai começar uma nova dieta? Não, ele é israelita e respeitou essas leis alimentares durante toda a sua vida. A visão estava preparando ele para este momento em que ele estaria entre os impuros, não israelitas. Ele percebe que Deus está declarando que essas pessoas fazem parte da família de Abraão. E então Pedro decide ficar e contar a ele sobre Jesus. E o Espírito Santo aparece, assim como fez no Pentecostes, mas agora é para um centurião romano e sua família não judaica. O movimento se espalhou. E aí, de volta a Jerusalém, Pedro agora está contando aos outros apóstolos o que aconteceu. Eles começam a receber relatos sobre mais pessoas não judias que seguem Jesus na grande cidade comercial do norte, chamada Antioquia. Então eles enviam um homem chamado Barnabé para verificar o que está acontecendo. Barnabé encontra o movimento de Jesus vivo e forte em Antioquia e descobre que ele é formado por pessoas de todas as partes do mundo. E assim Barnabé recruta Saulo para vir trabalhar com ele em Antioquia por um ano.
Eles estão ensinando, vivendo entre as pessoas e vendo o movimento crescer. A igreja em Antioquia foi a primeira comunidade internacional de Jesus e foi lá que os seus seguidores foram chamados de cristãos pela primeira vez, os que pertencem a Cristo. E assim o caminho de Jesus foi transformado de um grupo de judeus messiânicos em Jerusalém para o movimento multiétnico de Jesus que se espalha pelo mundo. A fé deles era a mesma. Estava centrada nas boas notícias sobre Jesus crucificado, que é o Rei de todas as nações. Mas essa mensagem e seu novo modo de vida eram confusos e até ameaçadores para o cidadão romano médio que vivia ao seu redor. E o conflito que surge é o que vamos explorar a seguir à medida que esse movimento se torna global. Ou, como Jesus disse, até os confins da Terra. Ore sem vontade, ore desanimado, ore chorando, ore andando, ore em pé, ore de joelhos, ore na tristeza, ore na alegria, ore na tribulação, ore quando estiver cansado, mas nunca deixe de orar. Continue orando onde tem oração tem vitória.